Ao canal da Essential Media e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo a como fazer cards que sobrepõem um ao outro ao fazer scroll no seu site, tá? Basicamente eu vou ensinar para vocês a como fazer esse efeito de vários cards que vão sobrepor um ao outro ali de acordo com que seu site vai sendo scrollado, tá? E você pode fazer isso aqui tanto para serviços quanto para alguma seção destacada do seu site, tá? E aqui eu usei 3 cards, mas você pode fazer a quantidade de cards que você quiser. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter é o Elementor, tá? O Elementor a gente vai utilizar aqui o Elementor gratuito, mas se você, dependendo da sessão que você quiser fazer, é bom ter o Elementor Pro, tá? Pra gente conseguir fazer essa sessão, eu estou até aqui com o meu Elementor aberto, vocês vão aí na página de vocês, utilizando o Elementor, óbvio, vocês vão adicionar uma sessão, tá? Uma sessão de setinha para baixo. Vocês vão vir em avançado, vão desmarcar os valores, tá? Vocês vão colocar um superior de 100 e um inferior de 100. Detalhe, isso aqui esse espaçamento vai obedecer aí a regra do seu site. Então, se você está usando seções com espaçamento superior e inferior de 80, de 60, vocês vão manter o padrão, tá? Aqui eu vou utilizar 100 para efeitos de treinamento. A gente vai colocar um container interno, tá? Esse container interno, detalhe, aqui na seção principal, no layout, ele tem que estar marcado setinha para baixo, tá? Porque a gente quer um container embaixo do outro, como vocês estão vendo aqui. Ok, nesse container que a gente acabou de adicionar, a gente vai vir em estilo, tá? Aqui em estilo, a gente vai vir em borda. Vai colocar aqui uma borda de 20. A gente vai vir em fundo e a gente vai colocar uma imagem de fundo, tá? Você pode colocar tanto uma imagem como uma cor, tá? Aqui eu vou utilizar uma imagem. Nessa imagem eu vou colocar posição de centro ao centro, comportamento eu vou deixar por omissão, repetir, não repetir, tá? E display condições eu vou colocar a capa. Eu vou vir aqui em layout e aqui a altura mínima eu vou mudar para VH, tá? E aqui você pode colocar o VH que melhor aprover. Aqui eu vou colocar um 60, tá? Para não ficar nem tão grande nem tão pequeno. Perfeito. Feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um título nos edits, vou colocar aqui dentro, vou duplicar esse título, tá? Eu vou voltar aqui nas seções, eu vou pegar um editor de texto, faz junto comigo, tá? Vocês já vão entender por quê. E eu vou pegar um botão, tá? Vou pegar esse botão aqui. Agora, eu vou voltar aqui nesse container, vou vir avançado, vou deixar um espaçamento de 60 e eu quero no layout que ele fique centralizado, tá? Aqui na justificação de conteúdo, eu quero que ele fique aqui ao centro, ok? Agora eu vou vir aqui nesse primeiro título, eu vou vir em estilo, vou vir em tipografia, você pode mudar aí para sua tipografia, eu vou deixar essa mesma, em peso eu vou colocar 500 e eu vou diminuir drasticamente essa fonte, tá? Eu vou deixar aqui uns 20. Vou vir em conteúdo e vou escrever aqui serviço 01. Aqui você vai, por exemplo, colocar o subtítulo, serviço educacional, curso, enfim. Vocês podem colocar o que quiserem. Vou voltar aqui em estilo, vou colocar a cor branca, mas vou voltar em tipografia e vou diminuir para 18, tá? Eu não quero que ele fique tão grande. E aqui eu vou colocar 400 de peso, tá? Vou vir em avançado, eu vou tirar a largura e vou deixar ela personalizado. E eu vou colocar uma largura de 10. Eu vou colocar espaçamento aqui de 10 nessa fonte. Por enquanto eu vou deixar 10, mas eu vou aumentar aqui o espaçamento, tá? Na largura personalizada, vou deixar 12. Eu vou vir aqui em borda, tá? Aqui embaixo, eu vou colocar uma borda de 10. E border tipo eu vou colocar sólido, tá? Eu vou colocar aqui um superior, direita, inferior e esquerda de 1, tá? E vou colocar a cor branca, porque aí vai dar uma borda no nosso título, no nosso subtítulo. Vou voltar aqui no subtítulo, vou desmarcar valores. Superior eu vou colocar 5, inferior eu vou colocar 5, tá? Para não ficar tão gordo lá em cima. Aqui no título eu vou escrever título, no caso eu vou escrever minúsculo, né? Título do seu conteúdo. E aqui é literalmente só headline, tá? Eu não tenho uma headline específica aqui, porque isso aqui é só um treinamento, é só um tutorial. Vou colocar a cor branca, vou deixar essa fonte mesmo. Aqui no subtítulo eu vou vir em estilo, vou colocar a cor do texto branco. Eu vou vir em avançado, largura personalizado, e eu vou deixar ela aqui num tamanho 44, tá? Vou vir aqui no botão, vou vir em conteúdo, vou escrever aqui saiba mais.
Vocês vão colocar o link aí de vocês, tá? Eu vou colocar aqui uma cor do texto branco mesmo, fundo eu vou deixar a cor branca. Cor do texto eu vou deixar preto, perdão. E o raio da borda eu vou colocar 10, o mesmo lá de cima, tá? E ao passar o mouse eu vou colocar aqui um efeito de cor, tá? Eu vou colocar a cor azul, que é uma cor desse site, e a cor do texto eu vou deixar branco mesmo. Quando passa o mouse ele dá um efeito, tá? Vocês vão colocar a cor que vocês quiserem, tá? Isso aqui é mais layout que tem que combinar com a sua identidade visual. Eu vou voltar aqui no container, vou vir em estilo, tá? A gente já tá quase acabando essa parte de estilização para ficar mais fácil, tá? Daqui a pouco a gente cria um efeito na prática. Eu vou vir sobreposição de fundo, vou colocar uma cor, tá? Só para ficar um pouco mais escuro esse conteúdo de fundo, vou colocar aqui preto. Vou deixar a opacidade 0,58. E agora, ó, o que eu vou fazer? Primeiro, antes de eu duplicar isso aqui, eu vou deixar ele responsivo para o celular, tá? Vou facilitar a nossa vida aqui. Vou vir no container principal, avançado, vou desmarcar esses valores. Eu vou colocar 100 superior, 100 inferior. Vou colocar a direita de 10 e esquerda de 10, tá? Vou vir aqui no container principal, avançado, vou tirar esse 60, porque aqui ele já ficou gigante. Eu vou colocar 20 superior, 20 direita, 20 inferior, 20 esquerda. Mais superior eu vou colocar, na verdade, 60, 60, tá? Perfeito. Eu vou vir aqui no título de serviço, eu vou mudar aqui da largura personalizada para porcentagem, tá? Para se adequar ali para o mobile. Deixa eu só aumentar aqui e pronto. Deixa eu vir aqui em estilo, deixar centralizado o texto, tá? Título do conteúdo eu vou deixar dessa forma, mas aqui no nosso parágrafo eu vou vir em avançado, largura personalizado mesmo, tá? Vou mudar para porcentagem, vou aumentar aqui até ficar bonito, tá? Tendo feito isso, agora sim a gente pode duplicar o nosso container, tá? Eu vou duplicar ele aqui no caso 3 vezes. E como a gente já tem um layout pronto, foi até por isso que eu fiz ali o layout primeiro, a gente só vai trocar a foto de fundo. Vocês vão colocar aí a imagem de vocês e, obviamente, vocês vão substituir aqui o conteúdo, tá? Vou colocar essa terceira imagem aqui, que eu gosto muito dela. E aqui eu vou trocar também essa foto de fundo, tá? Isso aqui foi o que eu mostrei no início do tutorial, eu vou deixar ele aqui por enquanto. Vocês poderiam, inclusive, ó, vir aqui nesse segundo estilo, sobreposição de fundo, mudar a cor, tá? Para ficar com cores diferentes, para brincar aí com a paleta de cores do seu site. Vou deixar, por exemplo, esse azul aqui que não me incomodou. Perfeito. Com isso feito, a gente já começa a entrar aqui agora no nosso efeito, tá? Eu vou vir aqui no primeiro container, muita atenção a isso aqui, tá? Eu vou marcar os index de 1 nesse primeiro, eu vou vir aqui nesse segundo, avançado, z-index eu vou colocar de 2, e eu vou vir aqui nesse terceiro, avançado, z-index, eu vou colocar 3. Se você tiver mais blocos, você vai seguir na linha. Se você tiver 4, o quarto você vai colocar 4. Se você tiver 5, o quinto você vai colocar 5, tá? Porque um tem que sobrepor ao outro. Tendo feito isso, vou voltar lá no primeiro container. Eu vou vir em efeitos de movimento. Stick eu vou deixar superior, tá? E aqui, ó, eu vou colocar no Stick Offset 50. Por quê? Eu não quero que ele passe a tela aqui em cima, ó. Você viu que ele trava? Ele vai travar em 50%. E aqui já começa o nosso efeito, mas ele ainda não está pronto porque a gente precisa fazer isso nos outros containers também. Então eu vou vir aqui no segundo container, avançado. Ele tem que estar 2 aqui nos index, tá? Senão vai dar erro, vai ficar bugado. Efeitos de movimento, vou deixar superior. E aqui nos index, se no primeiro a gente colocou 50, aqui a gente vai colocar 100, tá? Então você vai seguir essa linha de 50, sempre aumentando 50 pontos aqui no caso, tá? Agora a gente vai vir aqui no terceiro, a gente vai vir em deixar z-index 3, tá? Efeitos de movimento, stick eu vou deixar superior. E eu vou colocar aqui, já que eu coloquei 100 no segundo, aqui eu vou colocar 150, tá? E você vai fazendo isso em todos os containers que você tiver. Aqui eu fiz 3, mas se você tiver 4, isso significa que o quarto tem que ter 200 aqui, ok? E ele vai ficar nesse formato. Dessa forma a gente tem aqui o nosso container pronto, tá? Eu vou só excluir essa seção aqui de baixo que eu mostrei no início do tutorial. Deixa eu apagar ela aqui, porque aí ela fica aqui pronto. Detalhe, eu vou até voltar aqui, ó. Eu vou vir aqui em histórico, porque eu apaguei sem precisar.
Porque você está vendo que a minha seção de baixo ficou em cima, ficou embaixo, na verdade. E isso vai acontecer com o seu site pelo seguinte motivo. Você tem que vir aqui no container e no efeito de movimento, você tem que garantir que ele vai estar marcado stay em coluna, tá? Eu vou vir aqui no segundo, efeitos de movimento, stay em coluna, e no primeiro eu vou vir aqui em efeitos de movimento, stay em coluna. Por quê? Eu quero que esse efeito aconteça somente nessa coluna, nessa seção principal, tá? Porque dessa forma, ó, ele não vai quebrar na seção seguinte, porque o que estava acontecendo e o que vai acontecer aí com você se você não marcar essa opção. Essa seção de cima, ela vai engolir as seções de baixo, então você precisa deixar stay em coluna em todos os tópicos que vocês fizeram aqui. E dessa forma a gente tem o nosso efeito de cards, um sobrepondo o outro ao fazer scroll do mouse, e isso vai acontecer também no mobile, tá? No mobile ele vai ficar assim, ó. Então, o vídeo foi esse. Se te ajudou de alguma forma, a única coisa que eu te peço é que você curte o vídeo, segue a gente. E se você tiver sugestões para os próximos vídeos, deixa aí na descrição desse vídeo, tá? Aqui na Essencial Media, a gente é uma agência de web desenvolvimento, a gente desenvolve todo tipo de projeto no WordPress. Se você tiver interesse, também vou deixar aí o link da minha agência para você entrar em contato, solicitar um orçamento gratuito. Quem sabe a gente está desenvolvendo o seu projeto de forma profissional, tá? Aqui no canal a gente tem o objetivo de descomplicar o WordPress e seus plugins através de conteúdos disruptivos. Para quem ficou até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.